representaria uma redução do risco cardiovascular. O que as bolinhas que estão, o gráfico, né, que estão à direita, representam um aumento do risco cardiovascular. E aí, cada item desses aqui seria então um tipo de avaliação e se aquilo aumentou ou diminuiu o risco cardiovascular em relação ao estresse sempre, ok? Então, o quadrinho verde, ele diz a respeito da população em geral, e o que foi encontrado aqui em 2017, nesta revisão, tem outros dados que trazem números um pouco diferentes, tá? Mas essa revisão que é o que eu estou detalhando, explorando aqui com vocês, mostra que para a população em geral, marcadores como trabalho excessivo, jornada prolongada, o estresse percebido, entre outros, né? Mas principalmente a carga de trabalho, que é o que é mais medido nesse quadrinho verde, a carga de trabalho faz o risco cardiovascular aumentar em 1,6. Isso é equivalente a um aumento de 60% de eventos cardiovasculares. Então não estamos falando só de infarto agudo do miocárdio. Entra a angina pectoris, entra o infarto sem supra, o infarto com supra, entra o AVC isquêmico, tá? Então você vê que aumenta em 60%. Mas repare que existe aqui uma bolinha aqui que eu vou destacar, ampliar ela, que ela está um pouquinho mais à direita, percebe? E o que é este fator e o que eu acho muito interessante este achado é que eventos traumáticos de grande monta ou de grande impacto na infância, eles levam a um aumento de 2 e não de 1,6. Então isso representa um aumento de 100% na chance daquela pessoa desenvolver evento cardiovascular. Isso tem alguns motivos, eu posso já dar uma aprofundada aqui, mas depois a gente vai estudar um pouco melhor essa parte. Mas veja que coisa mais interessante. Primeiro, cuide bem dos seus filhos. Eu tenho, neste momento que eu estou gravando esse vídeo, 2 filhos pequenos e a gente deve preservar realmente com traumas muito intensos, porque aquilo entra na mentalidade de tal forma, aquela memória traumática intensa, tá? Não são pequenos traumas da vida que todos vivenciam. Aqui são situações realmente extremas, de luto, entre outros, tá? Não vou detalhar tanto porque no ideal, se você quiser, eu até posso procurar a fonte primária que este artigo cita e a gente mergulhar mais. Eu vou trazer aqui o que este artigo traz, tá? E ele cita de maneira mais genérica mesmo. São eventos traumáticos muito intensos. A classificação disso a gente teria que mergulhar na fonte. Se você quiser que a gente mergulhe e aprofunde esse tema, por favor, deixe um comentário aí também, que eventualmente eu posso pegar esta referência e a gente explorar um pouquinho mais isso, que eu achei isso muito interessante. Mas o que o achado diz é que eventos traumáticos de grande impacto, eles então vão produzir esse efeito, e isso é estatístico e não tem para onde fugir, isso aqui é matemática pura e simples. Se a pessoa viveu eventos traumáticos fortes na infância, basicamente ela já tem um fator de risco independente. Aí ela, mas eu não fumo. Mas eu estou no meu peso, eu estou com a minha pressão controladinha, o meu colesterol, eu tomei aqui o meu suplemento, ou fiz aqui com o meu controle de colesterol, eu estou protegido, eu não preciso olhar para mais nada. Negativo. É preciso olhar de forma mais aprofundada para essa parte dos traumas e como anda a memória e o padrão de pensamento e tudo isso, porque o evento cardiovascular aumenta em 100%. Não quer dizer que é 100% de chance de ter o evento, não significa isso. Significa que a chance de ter aumenta em 100%. Então imaginar que a chance daquela pessoa ter é 2%, então vai para aproximadamente 4%. Tá? Depende do cálculo do risco cardiovascular como um todo, beleza? Então aqui um destaque para o quadrinho verde. Legal. E Lucas, o que diz o quadrinho amarelo? O quadrinho amarelo, ele já fala para a população de alto risco. Este segundo aqui. B, ele fala para a população de alto risco. Então, olha como é interessante isso aqui. Para pessoas de alto risco, observe como estes marcadores eles se encontram muito mais à direita do que para a população geral. O que isso expressa? Expressa que se você é uma pessoa ou para aqueles pacientes
que já tem alto risco cardiovascular. Lucas, o que é isso? Por exemplo, um renal crônico dialítico, por exemplo, um paciente diabético, por exemplo, um paciente que já teve um evento de infarto AVC, ou quando se calcula o risco cardiovascular, ele já demonstra que ele é de alto risco, somando outros fatores. Esses pacientes de alto risco, quando a gente olha aqui que interessante, por exemplo, Copa do Mundo, então, World Cup de 2006, Copa do Mundo de 2006, foi visto que as pessoas de alto risco tinham um aumento de infarto em 100%, ou seja, em 2. O que mais demonstra aqui? Então, World Cup, desculpe, devia estar deste lado, World Cup de 2006, estamos falando do impacto de 2%. Se a gente olha aqui no detalhe, raiva, ataques de raiva, o ataque de raiva aumenta em 4,74 o risco. Isso representa então um aumento de 374% do risco de desenvolver evento cardiovascular. Se a gente observa aqui, o primeiro, que é um dos de maior destaque, receber a notícia de que desenvolveu um câncer, um diagnóstico de câncer. Aumentou em 5,6%, isso representa então 460% de chance de aumento em ter um evento cardiovascular. Então, olha, são coisas completamente diferentes. Copa do Mundo, então o time perdeu, o time ganhou, aquela emoção da torcida, aquilo é estresse, pode até ser prazeroso, mas o estresse, por vezes, ele é prazeroso. Então, quando a gente fala estresse, a gente está falando de um sistema neutro. Ele pode ser sofrimento ou não, ok? Mas é aquela tensão. Então, a tensão de torcer para o seu time pode aumentar seu alto risco em 100%. Não estou dizendo para você não torcer para o seu time, eu estou falando para você cuidar do estado basal do pensamento, da emoção, do estado de tensão no dia a dia, que esse estado de tensão se alivie no dia a dia para que o risco não seja tão intenso. A raiva, um ataque de raiva, então não sabe controlar os nervos, vive tudo com muita intensidade, né? Aumenta aqui em 374 uma notícia de câncer. Não é o fato de ter o câncer, é a notícia, inclusive se a notícia for falsa. Então, notícias muito tristes ou muito pesadas, as próprias notícias aumentam em 460%. Então, veja o estado da mente, como que o pensamento é um fator forte. O que isso representa, então, de modo muito representativo? Que não saber controlar o estado neuronal é, para as pessoas de alto risco, um forte gatilho. Quer dizer, ele já é alto risco porque ele já tem, porque diz gatilho, é a imagem da arma mesmo, a arma já está carregada, com pólvora toda direitinho, com munição apontada, e o tiro daquela arma? Bom, o estresse agudo, notícias ou aquele pico de emoção, ele pode ser visto como um fortíssimo gatilho para eventos cardiovasculares. Certamente você já deve ter tido notícia de alguma pessoa que não se cuidava muito bem, como dizem, ou até que se cuidava muito bem, e aí teve uma notícia muito desastrosa, alguma coisa assim, e não resistiu. E aí teve um infarto súbito e morreu, ou teve um AVC súbito e morreu. Veja a importância da carga, a carga mental e emocional no padrão de manifestação corporal de doença, ok? E o que mais que traz este artigo? E já eu vou entrar em algumas nuances do artigo de 2024 também.